Hey, what's up, Teacher Pablo? It's Monday, July the 12th, ou seja, é segunda-feira, dia 12 de julho, e esta é uma das aulas que complementa os nossos conteúdos de quarta-feira, as nossas aulas gratuitas ao vivo que acontecem todas as quartas às 10 horas da manhã. Elas ficam disponíveis por apenas 24 horas, portanto, inscreva-se na lista VIP, tá? E faça parte delas. Essa aula eu tenho muito orgulho de apresentar para vocês, a de hoje, porque além de mostrar conteúdos em inglês, eu também vou mostrar 5 lições pelas quais viver de acordo com Dr. Wayne Dyer, que é um palestrante, na verdade era, né? Ele faleceu em 2015, um motivational speaker, ou um palestrante motivacional, né, que traz mensagens super positivas para um momento tão complicado quanto o que estamos vivendo. Eu acho que um pouco de positividade não faz mal a absolutamente ninguém. E se essa positividade puder te ajudar a evoluir no seu inglês, tanto melhor. Concordam comigo? Portanto, sem mais delongas, 5 Lessons to Live by Dr. Wayne Dyer. Let's go! A primeira das lições é: When you change the way you look at things, the things you look at change. Ou seja, quando você muda o jeito que você olha para as coisas para as quais você olha mudam. E o que a gente pode aprender dessa lesson? O que é que eu vou escolher pontuar para vocês? Nós vamos tratar aqui em 2 exemplos que diferenciam o verbo to look, olhar, do verbo procurar, que é formado a partir de um phrasal verb. Ah, não entendi nada. Calma que eu vou explicar agora, através de exemplos mais palpáveis e também visuais. Presta atenção. To look at refere-se a olhar no sentido literal do verbo, né? Olhar para alguém. Observe esse exemplo aqui. Look at me é uma frase no imperativo, né? Look, olhe para mim. Entretanto, para quem já tem algum conteúdo, mas ainda está um pouco confuso com prepositions, muitas vezes existe a confusão com o verbo to look for, que não tem nada a ver com olhar. Quer dizer, tem mais ou menos. Porque ele, quando vem acompanhado dessa preposition aqui, ele forma um phrasal verb. O que é um phrasal verb? Um phrasal verb é um verbo que vem acompanhado de uma preposition, cujo significado inicial é alterado. Ou seja, to look, sozinho, é olhar, correto? To look at é a preposition que a gente usa para olhar para alguém, né? Direcionar o olhar a alguém. Mas quando eu falo to look for, eu dou origem ao verbo, né? Eu formo o verbo procurar. Observe esse exemplo aqui. Let's look for our friends. Ou seja, vamos procurar nossos amigos. Phrasal verbs são um assunto que muita gente sente um pouquinho de dificuldade, mas eu vou tratar deles, né, de alguns deles em outros momentos aqui nas nossas aulas. O importante aqui é que você tenha completa consciência da diferenciação entre ele, né, o to look at e o to look for, e não confunda os dois significados, ok? E agora a nossa segunda lesson, né? There are no justified resentments. Não há ressentimentos justificáveis, ou no caso aqui, justificados numa tradução literal. Mas a ideia correta é justificáveis. E o que é que eu quero pontuar a partir dessa lesson? É a diferença entre o verbo to have, de ter, e o verbo there is ou there are. Na verdade, o verbo é to there be, mas esquece isso por enquanto. To have e there is ou there are. O to have, ele indica posse, ok? Alguém tem ou possui algo. Por exemplo, I have a beautiful car. Ao passo que there is ou there are indica existência ou até mesmo presença. There's a poster in my bedroom. Vamos ver mais 2 exemplos que trazem isso de uma maneira mais clara e visual. Como eu disse primeiramente, o to have indica posse e tem sujeito. Ou seja, ele é formado pela seguinte estrutura: subject, que pode ser um pronoun ou qualquer coisa, mais verb, plus verb, né? Que é um verbo. No caso aqui é we have a lot to do. Nós temos muito o que fazer. O subject, neste caso aqui, é o we, tá? Ou seja, o sujeito, quem pratica a ação. Poderia ser qualquer outro. My father has a lot to do. Ué, has? Não entendi. Dora have? Sim. O have é o que a gente chama de irregular verb, mas isso é um assunto que precisa ser tratado com bastante
cuidado mesmo para que você não se confunda. No meu curso pago, o Easy English, cujo link para você acessar a primeira aula gratuitamente tá aqui na descrição, tá? Existe uma aula que mostra, que conceitua irregular verbs e principalmente ele te dá uma leitura completa de como conjugá-los, utilizá-los corretamente e todas as regras que envolvem a formação de frases com isso, tá? Eu não posso entrar em muitos detalhes nisso aqui, porque é um assunto um pouco extenso, delicado, e você precisa muito praticar mesmo, sabe? De verdade. Então, eu recomendo que você assista a primeira aula do Easy English, o meu curso pago, que está aqui na descrição, e se fizer sentido para você, bem, tem uma surpresa no final, tá certo? Mas voltando, we have a lot to do, certo? Nós temos muita coisa o que fazer. É muito diferente do there is ou there are, que ele indica existência. No caso, a tradução mais correta para ele seria haver. Mas a gente não fala na nossa língua corriqueira, né, no português cotidiano, o verbo haver com tanta frequência. Por isso que muita gente se confunde na hora de utilizar. Mas o que é que acontece? O there is ou there are, ele não tem sujeito, porque ninguém há nada ou ninguém. As coisas simplesmente existem lá, certo? Olha o exemplo aqui. There are many people here. Tem... Opa! There are many people here. Tem muita gente aqui. Quem tem as pessoas? Ninguém tem nada. As pessoas estão ali, certo? Então não é to have. Neste caso, não indica posse de nada. A gente fala tem muita gente porque é próprio da nossa língua cotidiana. Mas a tradução correta seria há muita gente aqui, ok? O outro exemplo é There is a spider on your head. Tem uma aranha no seu cabelo. Por que eu usei o there are aqui e o there is aqui? É porque o there is e o there are, eles são formados a partir do verb to be. Eles têm como matriz o verb to be. Aí o is e o are também fazem parte, né, do easy, que tá aí o link para você conhecer gratuitamente a primeira aula. E ele tem particularidades que são diferentes dos outros verbos, né? E tudo explicadinho lá também, tá? Assiste a primeira aula, vê se faz sentido para você, que no final tem uma surpresa lá. E a terceira lesson to live by, a terceira lição pela qual viver é what you think is what you become, que significa o que você pensa é o que você se torna, que é algo repetido rotineiramente nos cursos de autoajuda, enfim. É algo que a gente tem que ter muito cuidado com o que significa literalmente, né, e como implementar isso na nossa vida, mas ninguém pode negar que a nossa saúde mental, aquilo que a gente pensa, a qualidade dos nossos pensamentos influencia diretamente no nosso bem-estar, na nossa capacidade de ação e na nossa capacidade de mudar algum cenário negativo, certo? Portanto, eu sou muito fã dessa lesson to live by. What you think is what you become. O que você pensa é o que você se torna. E o que é que eu quero pontuar a partir dessa lesson? O what, nesse caso, né, é um pronoun, mas eu não quero entrar nessa seara. Ele pode ter dois significados. Por exemplo, qual? What is your name? Qual é o seu nome? Ou o que? What are you doing? Você, obviamente, só vai poder saber qual a diferença e como utilizá-lo em cada caso específico a partir do contexto em que ele está inserido. Basicamente, isso é algo muito intuitivo e você não precisa se preocupar com isso agora. O próprio contexto e o próprio acesso a mais conteúdos vai tornar isso muito mais fácil e intuitivo de você usar. A quarta lesson to live by é have a mind open to everything but attached to nothing. Ou seja, tenha uma mente aberta a tudo, mas presa a nada, né? E o que é que eu quero pontuar aqui dessa lesson to live by? É a diferença, na verdade a semelhança, eu diria, entre everything e nothing. Os dois são formados a partir do noun, do substantivo thing, que é coisa. Every significa todos, né? Ou todas. You know, em essência, significa negação. Então, nós estamos falando de todas as coisas, no caso de everything, certo? E de não coisas, em nothing. Obviamente, nós não
temos esse conceito de não coisas em português. Na verdade, nós temos e ele significa coisa nenhuma ou nada. O importante aqui é você perceber que os dois são formados a partir do noun, né, do substantivo thing, e que essa lógica de ter every e no formando essas palavras se aplica para diversas outras coisas. Isso já foi explicado nas aulas de quarta-feira, eu vou revisitar isso, tá, em algum momento, mas fica aí a dica para você. E a nossa última lesson to live by é Don't die with the music still in you. Não morra com a sua... Don't die with your music still in you. Não morra com a sua música ainda dentro de você. Essa música, obviamente, é metafórica. Você não precisa ser músico para ter a música dentro de você. Mas a sua música aqui que ele se refere, e é uma metáfora, é a sua grande obra. Aquilo que você veio para fazer, aquilo que você quer fazer, certo? E o que eu quero pontuar desta lesson é o seguinte. O in, que é uma preposition problemática. Don't die with your music still in you. In you, como está destacado aqui. Dentro de você. Ele poderia ser substituído por inside of you. Você só vai usar a preposition in, por regra, obviamente na língua falada existem exceções, quando você estiver falando de um ambiente que necessariamente tem inside, dentro, e outside, que é fora. Ok? Olha o exemplo aqui. I am in my bedroom. Eu estou no meu quarto. In my bedroom, dentro do quarto. Out of my bedroom, fora do meu quarto, ok? É muito importante você ter esse ponto de partida para que você possa, a partir daí, não errar mais in, ou se errar, saber que você está cometendo um erro com base em um conceito, e aí consertá-lo rapidamente. Essa preposition, né, valendo, ou seja, na língua falada, ela é usada de outras formas que são erradas. Da mesma forma que nós usamos prepositions erradas, né, preposições erradas, no nosso português. É muito comum você ouvir, eu vou no banheiro, e ninguém vai no banheiro. As pessoas vão ao banheiro, ok? Ela está no quarto, tá certo. I'm sorry. Enfim, eu vou no banheiro. Quem vai a algum lugar, ok? E não em algum lugar. Se você está me vendo até aqui, thank you for watching. Please subscribe to the channel. Please subscribe to the channel, ou seja, inscreva-se no canal, drop a like, deixa o seu like aí, e eu te vejo aqui toda segunda-feira, mas também todas as quartas-feiras, ao vivo, às 10 horas da manhã. Thank you for watching, and I'll see ya. Bye-bye.